Muito bem, irmãos. Nós iniciamos falando sobre dois tipos de raciocínio. Falamos do raciocínio lógico, racional lógico, que tem uma mentalidade helênica, grega, e isso influenciou o mundo ocidental. E falamos também de um segundo tipo de raciocínio, que é o raciocínio relacional concreto. E esse raciocínio, ele influenciou o mundo oriental. E no caso do Brasil, e também existem algumas sociedades indígenas, né? E existem famílias que passam os seus conceitos através desse raciocínio relacional concreto, né? E contam histórias para que haja valores construídos, né? E a gente está falando exatamente disso. Eu quero seguir com vocês, então, nesta aula, especificamente sobre o raciocínio relacional concreto, né? Então, ele funciona conhecendo os assuntos pela vivência com a mesma forma que a gente tem na experiência humana, né? Então, as experiências de vida, de morte, de dor, de prazer, né? Tanto o bem-estar como o mal-estar, a tristeza, a alegria, todas essas coisas, né? A medo, medo, a ousadia, né? Tudo isso estão dentro da experiência humana, né? A experiência do bem, a experiência do mal, a experiência do pecado, né? E a experiência de uma vida de pureza, uma vida santa, né? Então, essas coisas são a construção da vivência que a gente tem na experiência humana. Quando a gente começa por isso, né? Pela vida humana, pela experiência da natureza, pela experiência do que é concreto, nós vamos ter uma construção também concreta. Se nós começarmos é, é, através de raciocínio, de ideias, nós vamos estar sempre construindo em cima de ideias e nós vamos ter uma construção abstrata, que é um outro jeito de abordar. Mas muitas culturas, eles constroem os seus valores e transmitem a sua experiência através de experiência concreta, né? E existe também um foco, né, de determinadas experiências, né, como sendo experiências modelo, né, paradigmas, né? Por exemplo, a necessidade que nós temos de vivermos uma vida correta, né? Então isso é um paradigma, né? É um modelo que se apresenta e isso é mais fácil quando você tem alguém que viveu dessa forma e a gente vai falar então sobre como isso se processa, né? Na aula anterior, nós dissemos que uma história, mesmo que ela não seja uma história real, ela seja uma história fictícia, mas se ela está construída dentro da experiência humana, né, ela é uma história baseada no raciocínio concreto, né? Então, nós temos histórias envolvendo pessoas que ilustram determinados temas, né? E vão formando então a base para que a gente possa extrair da história uma lição, né? Qual é a lição da história, né? Qual é o exemplo que a história quer dar, né? O que a história quer ensinar? Se a gente pegar, por exemplo, a história, é, é, por exemplo, uma história bíblica, Adão, né? O que a história de Adão quer nos ensinar quando ele é narrado no Éden e até o surgimento do pecado, né? Então, uma história objetiva. O que quis nos ensinar? O que a história de Noé quer nos ensinar? O que a história de Abraão, de Jacó, de José no Egito quer nos ensinar? Então, nós temos, então,
história montada em cima de exemplos concretos e que trazem lições. E essas lições, elas apelam a uma comparação, né? A uma comparação entre um comportamento e outro comportamento. Então, esse é a parte concreta que nos interessa, né? E isso ilustra um assunto.